O senador Flávio Bolsonaro fez um pronunciamento impactante ao salientar os motivos pelos quais apoia a candidatura de Rogério Marinho para a presidência do Senado. O parlamentar assinalou a culpa de Rodrigo Pacheco no estado de coisas vigente no país, com parlamentares acuados, cidadãos censurados, perseguição política e abuso de poder. O congressista relatou os motivos pelos quais apoia Rogério Marinho. Queria só fazer um depoimento pessoal muito rápido sobre essa grande figura que é o nosso candidato à presidência do Senado, Rogério Marinho. Muitas vezes, o lado de lá acaba tentando desqualificar, um lado que anuncia uma pacificação e pratica outras coisas, exclui o outro lado. Rogério Marinho tem o perfil para promover de verdade uma pacificação neste país. Isso passa por um Senado independente, forte e respeitado. Se vimos tudo acontecer nos últimos meses, é talvez porque quem estivesse sentado na cadeira de presidente do Senado não teve a capacidade, a visão para buscar essa pacificação, promover o diálogo e a unidade no parlamento. Dessa maneira, Flávio Bolsonaro argumentou: Marinho é uma pessoa acostumada a transitar pelo parlamento, é preparado para uma missão como essa. Um presidente do Senado que garanta as prerrogativas dos senadores. Temos parlamentares preocupados com o que vão falar na tribuna, porque não sabem se serão punidos. Isso não é normal. A tranquilidade para que todos possam trabalhar passa pela figura do Rogério Marinho, também com relação a uma economia liberal, redução de desemprego e inflação. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, todos os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Uma grande honra estar nesse momento aqui com tantas pessoas experientes, acostumadas a disputar eleições e acostumadas a vencer eleições. Eu queria só fazer aqui um depoimento pessoal, muito rápido, sobre essa grande figura que é o nosso candidato à presidência do Senado, Rogério Marinho. Porque muitas vezes, Valdemar, do lado de lá acaba tentando desqualificar um lado que anuncia uma possível pacificação e pratica outras coisas, exclui o outro lado. E Rogério Marinho é o candidato que tem um perfil
para promover de verdade uma pacificação nesse país, que passa por um Senado independente, sim, um Senado forte e respeitado. Se nós vimos tudo acontecer nos últimos meses, é porque talvez quem estivesse sentado na cadeira de presidente do Senado não teve a capacidade ou a visão para buscar essa pacificação, para promover o diálogo, que é assim que a gente busca essa unidade no parlamento. Então, por ser uma pessoa que já foi vereador em Natal, presidente de Câmara, secretário municipal, secretário estadual, secretário nacional de Previdência e Trabalho e ministro, uma pessoa, deputado federal, uma pessoa acostumada a transitar pelo parlamento, que conhece as necessidades do parlamento e que é preparado para uma missão importante como essa. Então, o voto, na qualidade de líder do PL, o voto incondicional da bancada fechada. E nós vamos promover, Valdemar, um pedido dentro da bancada que todos possam abrir o seu voto de uma forma transparente, para que possamos mostrar ao Brasil que nós queremos um Senado de volta. Um Senado, um presidente de Senado que garanta as prerrogativas dos senadores. E aqui, se nós estamos hoje com parlamentares preocupados com que vão falar de uma tribuna, porque não sabem se vão ser punidos ou não vão, alguma coisa não está normal. E essa normalidade, a tranquilidade para que todos possam trabalhar, passa pelo Senado. Eu não tenho dúvida que a figura do Rogério Marinho vai trazer isso para todo o Brasil, também com relação a uma economia liberal, os pilares que foram construídos nesse Brasil ao longo dos últimos anos, garantindo geração de empregos, redução de inflação. Então o nosso trabalho é muito importante e eu tenho certeza que o Rogério Marinho, com o seu perfil democrático, é aquele que de verdade também, aqui é uma palavra para os nossos senadores, né, que são os eleitores nessa eleição, são os que votam, é aquele que vai garantir a proporcionalidade partidária dos senadores nas comissões, sem rancor, sem ódio, sem olhar com o retrovisor, de uma forma responsável. Então, tenho plena convicção, pelas capacidades, pelas qualidades do Rogério Marinho e pela sua total viabilidade de ser o próximo presidente do Senado, eu estou muito feliz, Rogério, nesse momento de vir aqui falar em nome do PL e dizer que nós vamos sim vencer essa eleição pelo bem do Senado e pelo bem do Brasil. Parabéns. Deixa eu te anunciar. Todo mundo te conhece. Tereza Cristina, que foi eleita líder do Progressistas. Tereza. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui hoje na sede do PL com o presidente Valdemar, com o meu presidente Ciro, com o presidente do Republicanos, meu querido amigo Marcos Pereira, né, e ver essas três bancadas no Senado unidas num bloco para eleger Rogério Marinho presidente do Senado. Eu tenho acompanhado aí essa campanha, né, Rogério? Que não é terceiro turno, não é primeiro turno, para o bem do Brasil, para o bem dos brasileiros, para uma pauta e uma agenda que o Brasil precisa e espera do Senado Federal, que precisa voltar a ter protagonismo, que precisa trazer de novo a harmonia entre os poderes, equilíbrio para que nós possamos desenvolver o nosso país. Rogério, esse é só o início, o pontapé da sua campanha. Mas eu que tenho acompanhado de perto, posso dizer que a nossa campanha ganhou envergadura e que nós vamos vencer essa eleição, sim, no dia 1º de fevereiro, para o bem de todos os cidadãos que esperam essa mudança no parlamento. Querem ver o Senado de novo tendo um protagonismo que deixou de ter. A Câmara teve um protagonismo nessa legislatura que se encerra no dia 31, maior que o Senado. E eu tenho certeza, Rogério, que você vai cumprir esta missão, né, em nome de todos os brasileiros que esperam um Brasil melhor, um Brasil mais desenvolvido e um Brasil que dê oportunidades a todos. Então, estamos juntos, companheiro. A vitória. Fica aqui. Senador, agora vou pedir a palavra também do senador Portinho, que é o nosso líder do governo ainda. Isso, do nosso governo.
do nosso governo. Muito obrigado, presidente Valdemar. Eu quero reforçar algumas palavras e dizer que a candidatura do Rogério Marinho, meu querido presidente Marcos Pereira, não é uma candidatura do bloco. Não é uma candidatura, como já li na imprensa, do presidente Bolsonaro. Não é uma candidatura de qualquer outro, senão da própria instituição, para o seu fortalecimento, de cada senador que entende que o Senado tem um tamanho. Porque, Flávio, como você disse, e é verdade, o que aconteceu sim no dia 8, lamentável, aconteceu porque todas as lideranças falharam. E o governo já era atual, já era governo no dia 8, o executivo falhou, o judiciário falhou e principalmente o Congresso, a presidência do Congresso falhou. Se a gente insistir nas mesmas soluções, teremos os mesmos erros. E o Rogério representa a construção de um caminho de diálogo, né, de engrandecimento do nosso Senado, da instituição Senado. A eleição, como disse Tereza, é da instituição, é do parlamento, Marcos, Ciro, do parlamento. Agora é hora de olhar para dentro do parlamento e construir as pontes que todos nós queremos, que é a ponte de harmonia e equilíbrio entre os poderes. Você vai vencer. Ninguém aqui está para blefar ou para aventura. Podem anotar, Rogério Marinho é o próximo presidente do Senado Federal. Muito bem. Agora, antes de ouvir o Rogério Marinho, vamos ouvir nosso líder na Câmara, que vai trabalhar para colocar os 99 deputados nossos para entrar firme nessa campanha do Rogério Marinho. Pedi mais uns 80 lá do Ciro. 200. Altineu Cortez. Eu quero cumprimentar todos aqui em nome dos meus colegas deputados Bia Kicis, General Pazuello, Ricardo Salles, Marcelo Álvaro, Júlia Zanata. Quero saudar os presidentes aqui, Marcos Pereira, Ciro Nogueira, nosso presidente Valdemar, todos os nossos senadores, senadora Damares, Tereza, e dizer que a candidatura do nosso senador Rogério Marinho é a candidatura do equilíbrio. Né? A gente vê muitas colocações querendo colocar fogo nessa candidatura, mas não é isso. O Rogério sabe respeitar e respeitou quando ocupou os cargos que ocupou a todos. Sempre atendeu a todos, uma pessoa humilde, uma pessoa que tem um conhecimento incrível e que quer fazer essa candidatura para resgatar o Senado Federal. O Brasil será mais forte se nós tivermos um Senado Federal forte, em que a população reconheça. Aliás, essa candidatura surgiu disso, porque a população brasileira como um todo e a classe política hoje se sente desconfortável com o que representa hoje a presidência do Senado Federal. Então a candidatura do nosso senador Rogério Marinho é uma candidatura para pacificar, uma candidatura do equilíbrio. E é para isso que a gente quer o Brasil forte. Nós somos, no PL, um partido de oposição responsável. E nós vamos trabalhar muito para essa candidatura do senador Rogério Marinho, que é o melhor para o Brasil. E eu quero dar os parabéns ao presidente Marcos Pereira, ao presidente Ciro Nogueira, ao presidente Valdemar e a todos os senadores por essa união pelo Brasil. Muito bem. Agora nosso futuro presidente do Senado. Marinho, você tem a nossa... Quando o Ciro falou para mim, Valdemar, eu faço bloco, porque o Ciro é experiente, o Ciro Nogueira. Mas primeiro eu quero ver a conta, aí eu faço bloco. Se nós não tivermos chance, é bobagem. Quando o Ciro resolveu fazer o bloco, Wilder, viu, Laércio? Eu falei, ganhamos a eleição. Rogério Marinho. Tereza, fica aqui perto de mim, para ficar ladeado aqui, me sentir mais confortável, protegido. Pra cá, para ficar mais protegido aqui. Bem, bom dia. Primeiro dizer que tem uma exata noção da responsabilidade desse momento. Nós estamos vivendo no Brasil
uma transição entre 2 governos que poderia ter áreas de normalidade, mas pelos acontecimentos que todos nós assistimos, não é isso que acontece. Eu tenho uma enorme preocupação quando nós assistimos agressões feitas à democracia e ao Estado de Direito em nome da democracia. E quando isso acontece, é banalizado e é normalizado, é evidente que há um desequilíbrio no Estado de Direito de nosso país. A nossa candidatura é uma candidatura da instituição. É uma candidatura do Senado da República. É uma candidatura que pretende resgatar a altivez, a importância, a pertinência dessa casa tão decisiva dos destinos políticos do nosso país ao longo de centenas de anos, desde o Império Brasileiro. O Senado não pode se omitir. E o nosso escudo, a nossa bússola, a nossa referência é a Constituição, que ainda não foi reformada e que estabelece de forma clara o equilíbrio e a independência entre poderes.